Olá pessoal, bem-vindos à disciplina Natureza da Informação. Estamos finalmente no último tópico, o 11º tópico, que é o tópico sobre sistemas computacionais. Tá? Bom, esse tópico foi escolhido de propósito para fechar toda a nossa caminhada até agora, os diversos tópicos que a gente apresentou durante essa disciplina. Tá? Então nós vimos o conceito de dados, o conceito de informação e conhecimento. Vimos que a informação são dados que têm o potencial de gerar valor, conhecimento também, né, o potencial de gerar valor, gerar benefícios, e a partir desse processo, né, de conversão dos dados e a captura dos dados na forma de elemento básico como um bit, né, uma codificação básica como um bit, vimos que tem toda uma teoria, né, que dá suporte ao tratamento do bit, né, a capacidade de você lidar com o bit como sendo informação. Né. A teoria do Shannon mostra a quantidade de informação que uma determinada codificação pode conter. Dali, a partir dessa teoria, nós construímos todo um arcabouço, né, de suporte a várias teorias envolvendo a própria codificação, né, a compressão de dados, o processo de codificação de uma forma eficiente, a inserção de código com propriedades especiais, né, propriedades de detecção e tratamento de erros ou de falhas, algumas propriedades interessantes como a capacidade de somar, dividir, ou seja, o sistema numérico mesmo é um sistema de codificação. Vimos o impacto dos sistemas de codificação sobre a ótica também da semiótica, né, que é a partir da interpretação desses códigos, desses símbolos por nós, né, humanos, que tem a capacidade cognitiva, né, a capacidade de compreender e abstrair. Como esses símbolos impactam, né, sob o ponto de vista do pensamento. Tá? E vimos ao longo desse processo também a importância da informação na dinâmica da própria vida, né? Através dos mecanismos primários como o DNA e os mecanismos mais dinâmicos como próprios as células nervosas, né? Que têm a capacidade de processar informações numa velocidade muito maior. Então, o que significa isso ao longo dessa trajetória toda? Significa que o papel da informação é muito importante, né? A gente viu que ele tem um papel fundamental até na vida. Então, o fechamento, né, esse tópico de sistemas computacionais, tem como objetivo mostrar o potencial do computador, né, ao apresentar essa grande capacidade que o computador tem em processar informação de uma forma controlada, de uma forma confiável, ou seja, é um processamento exato, você sabe exatamente o que ele vai fazer em cima dos dados, em cima dos bits, tá? E acima de tudo a grande flexibilidade que ele tem de dar diversas formas de você lidar com os dados, com os bits, tá? Além de ser um processo cada vez mais rápido, cada vez mais barato, né? Então, qual o impacto disso, né, da computação, dos sistemas computacionais em gerar benefícios para a humanidade, né, ou gerar valor para a humanidade? E qual seria o impacto disso numa dimensão maior, que seria a dimensão da vida, né, de todas as vidas que nós conhecemos aqui no planeta, que é baseado no sistema de informação também. Então, essa é a preocupação, esse é o foco desse tópico para fecharmos essa disciplina. Bom, nós dividimos esse tópico em 3 partes. Tá? Então, a primeira parte a gente vai ver os conceitos da computação, em cima do termo computação, depois o conceito em cima do termo sistemas, para depois juntarmos, né, a ideia do que vem a ser um sistema computacional, um sistema de informação baseado em computador. Tá? A segunda parte a gente vai lidar um pouquinho mais com os sistemas
um pouquinho mais avançados, né? Então vamos trabalhar com as redes sociais, né? Que seria um caso de um sistema complexo. Vamos apresentar alguns conceitos sobre sistemas complexos também, e depois, na terceira e última parte, vamos trabalhar com alguns exemplos e aplicações. Bom, então, para começar a primeira parte, vamos trabalhar primeiro o conceito da computação. Bom, a computação, a evolução da computação, do conceito da computação, a gente pode dividir em duas partes. Tá? Tem uma parte efetivamente conceitual, né, como a ideia da computação evoluiu, e também como a computação evoluiu sob o ponto de vista tecnológico. Então, esse slide mostra essas duas fases, né, essas duas evoluções, desculpem, né, a evolução conceitual e a evolução tecnológica. A parte de evolução tecnológica é mais conhecida, né, por todos nós. Inclusive, nós dividimos em gerações, né, tá? A primeira geração foi a geração das válvulas, depois transistores, circuitos integrados, e depois hoje a quarta geração, que é o VLSI, tá? Mas antes disso, né, teve a própria ideia do que vinha a ser a computação, tá? E isso também seguiu um caminho. O interessante é que as duas evoluções não necessariamente coincidem, né? Não são necessariamente associados, tá? Então, as ideias iniciais sobre o que vinha a ser computação foram evoluindo também com o tempo, e com essa evolução surgem a evolução tecnológica também, que vai aproveitando essa evolução, essa tecnologia, para implementar esses conceitos, implementar essas ideias. Então, tradicionalmente, né, nós associamos a evolução da computação com a evolução da habilidade em realizar cálculos, né, através de máquinas mecânicas, né, inicialmente ábacos, né, que foram desenvolvidos para realizar contas, né, fazer contas, fazer cálculo. No século entre 1600 e 1700, nós temos o Pascal, que inventou a primeira calculadora baseado em engrenagens. Basicamente é uma espécie de odômetro, né, que você vai girando uma engrenagem e ele vai realizando as operações de soma e subtração, né, virando no sentido de soma, virando no outro sentido é subtração. Leibniz ele aprimorou a calculadora de Pascal, incrementando as engrenagens que realizavam as operações de multiplicação e divisão. Mas somente foi em 1800, né, que um professor inglês chamado Charles Babbage, que concebeu a ideia de fazer uma calculadora programável. Qual que era a ideia dele, né? A ideia dele era realmente pegar essas engrenagens, né, já tinham sido desenvolvidas pelo Pascal e Leibniz, né, que realizavam já as 4 operações, e a ideia era realmente fazer com que existissem mecanismos, né, baseados em engrenagem, que pudesse ser programado, né, para realizar uma equação simples, por exemplo, uma equação de primeiro grau ou segundo grau, tá? Então, o objetivo era usar essas engrenagens para imprimir, né, para gerar tabelas, né, impressas, que pudessem ser utilizadas depois para as pessoas realizarem cálculo rapidamente, né, consultando as operações, né, consultando essas tabelas. A primeira máquina que ele projetou e construiu foi chamada de máquina diferencial, em 1822, e executava um único algoritmo, mas você conseguia mudar o algoritmo trocando as engrenagens, tá? Então foi um grande sucesso, né? E a partir dessa máquina diferencial ele teve a ideia de fazer uma máquina efetivamente programável, tá? Ele se inspirou numa invenção de outra pessoa chamada Jacquard. Jacquard ele era
trabalhava, né, na indústria têxtil e projetou uma máquina, né, de tecer que era programável, né, ou seja, você conseguia programar as cores dos fios que iam sendo colocados no tear, tá? E essas cores eram programadas através de cartões, né? São cartões de papel perfurado que eram ligadas um no outro, formando uma espécie de loop, né? Uma espécie de laço, que ele conseguia repetir, né? Ou seja, eram padrões repetitivos de cores que geravam um padrão de tecido, tá? Que inclusive era conhecido como um tecido jacquard. Essa nova máquina ele chamou de máquina analítica, né? Então tinha essa capacidade, né, de além das 4 operações ser programável, e tinha uma coisa chamada memória, uma coisa que registrava, né, os dados temporários também, tá? E a entrada de dados e a própria programação é realizada através de cartões. Esquematicamente, a calculadora analítica do Babbage tinha essa cara que está aqui, tá? Então ele tem uma coisa chamada moinho, que é o conjunto de engrenagens que realizava as operações, né? Ele chamou de armazém a memória, onde ele guardava temporariamente os resultados, os valores, né? Até 1000 dígitos, né? 1000 registros de 50 dígitos, sistema decimal, né? 50 dígitos cada, tá? E a entrada de dados era através de cartões, né? Que entrava não só os dados, como também o próprio programa, tá? E que poderiam ser direcionados tanto para o armazém, quando a entrada era numérica, né, era valores, ou diretamente no moinho, tá? E o moinho e o armazém trocavam, né, entravam e saíam dados, tá? O resultado final eram impressos, né, a saída impressa em números, tá, para registrar os resultados. As entradas basicamente era entrar com o número, comandar uma operação e mover o número, né, do moinho para o armazém, ou sair com o número. São os principais comandos dados por esses cartões de entrada. O Babbage conseguiu vender a ideia, né, digamos assim, conseguiu financiamento para implementar essa máquina, mas a máquina nunca conseguiu ser concluída, né, devido à própria complexidade, e era muito complexa para a mecânica da época, então acabou não sendo implementada, tá? Mas apesar disso, essa máquina serviu de inspiração para uma pessoa chamada Ada Augusta Lovelace, tá? Então ela era matemática, né, e foi a primeira pessoa que desenvolveu programas para uma máquina que nunca existiu, né? E é considerada a primeira programadora, né? E inclusive uma linguagem, né, linguagem de programação foi chamada de Ada em homenagem a essa primeira programadora, né? Além de vários eventos, né, marcaram inclusive a homenagem a essa personagem chamada Ada Augusta Lovelace. O que ela criou? Ela criou umas coisas muito interessantes. Algumas das ideias da Ada, né? Aqui. A subrotina, que seria uma sequência de instruções prontas, né? Você dá um nome, né, dessa subrotina, e agrupar um conjunto de funções na forma de cartões. Ela criou a ideia de loops, né, que é repetir um conjunto de cartões, um conjunto de instruções ou de dados, né, um certo número de vezes, tá? Saltos condicionais, tá? Então esses saltos condicionais permitiam pular um determinado número de cartões, né, de acordo com determinadas condições. Veja que esses elementos básicos mais tarde, né,
o pessoal da teoria da computação concluiu que bastavam esses elementos, né? O loop que faz um salto para trás e o salto condicional, né? Bastavam esses elementos para fazer qualquer tipo de programa. Essas instruções são consideradas básicas. Tá? Então, vejam, há 200 anos atrás, alguém trabalhando em cima de um computador, ou desculpe, de uma máquina programável que nunca existiu, né, conseguiu conceber toda a base, todos os elementos principais e fundamentais da programação. Então foi uma contribuição excepcional e ela recebe hoje os devidos méritos e os créditos, né, dessas invenções. O Babbage é de 1830, mais ou menos, a máquina analítica dele. 60 anos depois surge um novo personagem chamado Hermann Hollerith, e dessa vez nos Estados Unidos, não na Inglaterra, mas nos Estados Unidos, e que criou uma máquina, né, para resolver um problema do censo dos Estados Unidos. Tá? Então o censo, até hoje, né, é realizado a cada 10 anos. O censo anterior, né, de 1880, né, que ele trabalhava no Departamento de Censo dos Estados Unidos, e levou quase 7 anos e meio, né, para processar os dados, ou seja, para divulgar os seus resultados. 7 anos e meio para um censo que ocorre a cada 10 anos, ou seja, você quase não consegue aproveitar os dados coletados, né, nesse censo. Então, isso gerou uma angústia, né, por parte do Hollerith, que resolveu tentar automatizar esse processo de processar esses dados todos. Tá? Então, o resultado foi essa máquina de tabulação. Ele usa o cartão, né, perfurado também, com o processo de entrada de dados. Essa máquina que está aqui, eu vou tentar dar uma ampliada. Mas antes disso, deixa eu tentar explicar como é que funciona essa máquina. Tem um exemplo aqui de um cartão. É um cartão de papel perfurado, né? Vocês estão vendo aqui. Imagine que tenha essas colunas aqui, né? Coluna 1, 2, 3, 4, né? Eventualmente até 10, e onde cada coluna pode ter 4 possíveis respostas, A, B, C e D. Por exemplo, essa primeira questão pode ser uma questão sobre idade. Né? Então, se divide a faixa de idade em 4 faixas. Né? Digamos, A seria até pré-escola, então seria até 5 anos, B seria uma idade escolar, C seria a idade adulta, né? E D seria uma idade de idoso. Né? Tá? A segunda questão poderia ser escolaridade, né? Sem estudo primário, estudo secundário e depois o ensino superior, por exemplo. Né? E o terceiro podia ser faixa de renda. E assim por diante. Você faz uma série de questões e tenta classificar em 4 níveis diferentes e você coloca respostas, né, perfura respostas com furos. Né? E a máquina aqui do Hollerith, a ideia básica era ler esses cartões e a cada furo, né, tivesse um contato elétrico, e esse contato elétrico faria acionar uma contagem. Tá? Então seria essa a ideia básica dessa máquina de tabulação. A resolução da imagem é muito boa, né? Mas acho que dá para vocês perceberem que tem aqui na foto 4 linhas, né? 4 linhas com 1, 2, 3, 4, 5, mais 5 dá 10 colunas. Tá? Então, basicamente era esse o medidor, a medição. Quer dizer, é um cartão com 4 colunas, 10 colunas e 4 linhas, né? Cada uma. Tá? E aqui, não sei se dá para perceber, um ponteiro, né? Um reloginho com ponteiro, que
a cada contato ele andava uma casa, né? Então ele indicava, era um marcador, tá, de contagem dos valores que estão aqui. Tá? Com isso, você automatizava a leitura dos cartões. Botava um bloco de cartão e os blocos de cartão iam sendo contabilizados com esses ponteirinhos avançando. Tá? Aqui do lado nós temos um outro mecanismo, tá? Cujo papel é de separar determinados cartões. Tá? Imagine o seguinte, imagine que você queira separar todos os cartões que tenham, por exemplo, o B, né, preenchidos aqui na primeira coluna. Tá? E aí o próprio separador de cartões, você pega um bloco e ele vai separando todos os cartões, né, que tem resposta B na primeira questão, por exemplo. Bom, e para que serve isso, né? Imagine que você tenha essa primeira questão, então, perguntando sobre idade, a faixa de idade do indivíduo. Então, você consegue fazer a seguinte questão: quem da população que está na idade escolar, né, está frequentando a escola, por exemplo. Né? Então, ele separa o primeiro bloco, né, de todas as pessoas que têm resposta B, tá? Ou seja, resposta nessa faixa de idade, e tem como analisar as outras respostas para esse grupo. Tá? Então, essa é uma questão, essa é uma pergunta que é feita basicamente em cima do banco de dados. Quando você faz uma query, né, uma pergunta em cima, uma busca em cima de um banco de dados, você costuma fazer esse tipo de pergunta. Tá? Dado o universo de dados, eu quero que você separe pessoas que estão em determinada faixa escolar e tente achar uma relação entre esse grupo, né, e a faixa de renda, a faixa de escolaridade e assim por diante. Ou tentar achar uma relação entre renda e escolaridade, por exemplo. Tá? Então é possível fazer várias questões, várias combinações de questões, inclusive sofisticando cada vez mais, você separando os cartões, você consegue sofisticar cada vez mais questões e tentar entender a partir dos dados qual a relação, né, de causa e efeito, eventuais relações de causa e efeito que existem nesses dados. Tá? Então essa é uma nova forma, né, de utilizar a automação, que é diferente. Veja que conceitualmente é diferente, né, de uma calculadora programável. Tá? Então é uma área, é um conceito de processamento de dados. Ou seja, você tem um universo de dados, você está processando esses dados. Tá? Nós simplesmente você não está fazendo nenhuma operação matemática em cima disso, não é uma calculadora programável. Tá? Então essa é uma diferença importante. Então é um conceito novo que surgiu, é o conceito de processamento de dados, tá? Que foi criado pelo Olerite. Mais tarde o Olerite fundou, né, uma empresa justamente para comercializar a máquina que ele tinha inventado. Né? A empresa chamou-se TMC, Tabulation Machine Company, e depois, com seu desenvolvimento, ele veio a ser a nossa bem conhecida IBM. Do lado da calculadora programável, a evolução tecnológica, né, da engrenagem para o relé, né, permitiu algumas implementações das ideias do Babbage. Tá? Então, uma das primeiras implementações, já no século XX, né, em 1936, quase 100 anos depois, tá, teve um engenheiro alemão chamado Konrad Zuse, que implementou essas calculadoras calculadoras programáveis, as ideias do Babbage, tá, implementando uma calculadora eletromecânica programável, usando relés. Tá? Então, o relé é uma invenção da área da telefonia. Tá? Então, durante a virada, né, de 1800 para 1900, a partir da invenção de Graham Bell, o dispositivo chamado relé,
né, se popularizou, tornando-se barato, né? Então, uma tecnologia que foi criada para uma outra área, e que a computação, ou desculpe, a calculadora eletrônica, né, a calculadora programável, aproveitou essa invenção para ser implementada. Tá? Então, outros trabalhos influenciados por Babbage foi o trabalho aqui da construção do Mark I, né, Mark I da Universidade de Harvard, que foi utilizado também para fins da guerra, né, para fazer cálculos, né, basicamente é uma calculadora programável, né, e usou fita e papel perfurado em vez de cartões, tá, mas novamente usando papel. Mas fita e papel acho que já estava sendo usado nessa época por causa do telégrafo. Foi financiado pela IBM e Marinha americana, né? Então esse é o diagrama básico de relé que nós já vimos, né? A eletromecânica. Nessa mesma época tem um papel muito importante do John Atanasoff, tá? Que é considerado também inventor do computador digital justamente por ter ter tido a visão, né, de usar o sistema binário para implementar esses dispositivos, né, calculadoras e computadores. Tá? Então ele conseguiu, demonstrou o somador binário, nós já vimos, né, em um tópico específico, e isso teve um papel muito importante, porque liberou, né, porque um relé eletromecânico que era utilizado usava um sistema decádico, né, que é um sistema onde é um relé rotatório que você vai chaveando os números em 10 posições diferentes. Tá? Isso era muito complexo e gerava muito erro, né, esse tipo de dispositivo. Tá? Então, usar o relé primário, né, o relé binário, era muito mais simples, justamente porque era não só em termos de custo, mas também pela própria simplicidade. Bom, esse diagrama mostra a evolução no tempo, né, na linha do tempo, esses três conceitos, né, a calculadora pura e simples, uma calculadora em realizar as operações, a calculadora programável, né, a máquina analítica de Babbage, que é a primeira ideia, né, de fazer calculadora programável, o processamento de dados, o conceito de processamento de dados que veio do Olerite, o Jacquard aqui do tecidos, contribuindo para os dois, a ideia de programação. Tá? E que à medida que foi evoluindo os anos, evoluiu também a tecnologia de implementação. Tá? O que unificou todos esses conceitos de calculadora programável e de processamento de dados foi o conceito de computação. Tá? Isso é uma evolução conceitual mesmo. Então, hoje o computador a gente entende como sendo um dispositivo que é capaz de realizar não só o processamento de dados, como também é uma calculadora programável. Tá? Então, mas em termos de conceito, são produtos muito distintos. Né? O uso é muito distinto. Tá? Processamento de dados e calculadora programável são coisas realmente diferentes, são produtos diferentes. Mas o computador, a ideia de computação, tá? Ele consegue lidar com as duas habilidades, esses dois conceitos de uma única forma, de uma forma unificada. Tá? Então, no fundo, ele incorpora, uma evolução conceitual onde ele incorpora esses dois conceitos numa única ideia, né? Num único conceito chamado computação. A principal o personagem responsável pelo esse conceito de computação, né, foi o Alan Turing, né, que ele descreveu um dispositivo de computação chamado máquina de Turing, tá, que essencialmente ele concebeu um dispositivo que é o seguinte: um dispositivo universal onde você tem primeiro uma fita, né, infinita, tá, e que tinha um dispositivo aqui que era capaz de ler e escrever sobre esta fita. Tá? Então, e ele criou esse conceito dessa máquina
justamente para tentar desenvolver algumas ideias em cima de uma máquina universal que pudesse fazer qualquer operação em cima de dados. Tá? Então, essa máquina universal de computação resultava no modelo alguma coisa desse tipo que está aqui. Tá? Então seria um dispositivo, né, que você tem uma entrada de dados, aqui tem duas entradas na verdade, tem uma entrada de dados aqui e uma entrada de um programa. Ele concebeu então a ideia também do programa incorporar uma coisa chamada algoritmo, né, que seria uma lógica, né, que faz uma ação em cima dos dados. Dados de entrada. O resultado seria os dados de saída. Então, você tem um dispositivo que tem como entrada programas e dados de entrada e gera como saída esses dados de saída. Analisando esse modelo, nós temos algumas possibilidades. A primeira possibilidade seria, a partir do mesmo programa, né, ter diferentes dados de entrada gerando diferentes dados de saída. Tá? Então, esse seria um modelo onde você tem, usando esse modelo na verdade, né, você tem esses diversos dados de entrada, né, mas para o mesmo programa, o mesmo algoritmo, tá, gerando resultados diferentes. Tá? Então, é um ordenador, do menor para maior, diferentes dados de entrada, diferentes dados de saída para o mesmo programa. Uma outra possibilidade é você ter mesmos dados sobre programas diferentes, então algoritmos diferentes. O computador, né, poderia executar diferentes algoritmos, por exemplo, ordenar, adicionar ou encontrar o menor número, são programas diferentes, algoritmos diferentes. Tá? Em cima de mesmos dados de entrada, gerando diferentes dados de saída. Tá? Então, a ideia da computação era ter um dispositivo, né, que tem duas entradas. A primeira que é a entrada de dados e outra que seria o algoritmo ou o programa. E juntando esses dois, nós temos um terceiro elemento que seriam os dados de saída. Então esse é o conceito básico de programação, de computação, tá? Que unifica esses conceitos anteriores de calculadora programável e de processamento de dados, porque essencialmente o que diferencia esses conceitos, na verdade, são diferentes algoritmos e diferentes programas em cima de diferentes dados. Ou seja, a ideia de computação teria esse potencial de absorver esses dois conceitos no mesmo dispositivo, numa mesma máquina. Os primeiros dispositivos que implementaram esse novo conceito de computação do Turing, né, que veio com a ideia de algoritmo e da computação, foram essas duas máquinas, Colossus e ENIAC. Tá? Colossus foi construído na Inglaterra, né, e foi construído para realizar a decodificação do Enigma. Apesar do Turing ter trabalhado na decodificação e contribuiu com a decodificação do Enigma, ele não participou diretamente da construção do Colossus. Tá? Então, ele desenvolveu um outro dispositivo eletromecânico para ajudar na resolução e na decodificação do Enigma, que é o dispositivo usado pelo exército alemão, né, pelas forças alemãs, para mandar mensagens criptografadas entre eles. Tá? Então, era um dispositivo mecânico para fazer essa criptografia. Então, o Turing contribuiu para a decodificação, mas não diretamente com o desenvolvimento do Colossus. E o outro dispositivo, outro computador, né, que utilizou o conceito de computação no seu desenvolvimento foi o ENIAC, né, que é mais famoso, na verdade, acabou sendo conhecido como o primeiro computador a ser construído, apesar do Colossus
né, ter sido desenvolvido antes. Tá? A sorte do ENIAC é que ele foi concluído depois da guerra, né? Então, em função dessas características, em função de ter sido construído depois da guerra, foi possível fazer a sua divulgação. Enquanto que o Colossus, como ele foi utilizado na decodificação de uma criptografia, ele foi mantido por quase 10 anos em segredo pela Inglaterra. Tá? Então, o motivo pelo qual não foi conhecido, não ficou conhecido, né, pelo mundo. Enquanto que o ENIAC, desenvolvido por uma universidade, apesar de ser desenvolvido para esforço de guerra, ele acabou sendo mais conhecido, mais divulgado, justamente inclusive pela sua área acadêmica. Tá? Ambos usaram válvulas, né, para seu desenvolvimento. Então, é por isso que a primeira geração dos computadores é a geração das válvulas. Apesar de que, em termos de época, né, em termos contemporâneos, o Mark I, por exemplo, o Z1 também terem sido da mesma época, mais ou menos, eles não são considerados computadores, são considerados calculadoras eletrônicas programáveis. Né? E o Colossus e o ENIAC são considerados computadores, né? E como foram implementados com a tecnologia das válvulas, acabou sendo os primeiros computadores, né? E a primeira geração dos computadores sendo a geração das válvulas. O ENIAC novamente foi desenvolvido, né, com esforço de guerra para o exército dos Estados Unidos. Teve os dois principais desenvolvedores, o Mauchly e o Eckert. Lembrando que o Mauchly teve a influência, né, do somador binário, né, que foi desenvolvido pelo Atanasoff. Ele incorporou nessa construção. E o von Neumann, que é um consultor, né, atuou como consultor do exército americano, acompanhou o desenvolvimento do projeto, fez algumas contribuições e foi conhecido, né, por ter elaborado o primeiro modelo de um computador eletrônico. O von Neumann, conhecido como o pai, né, da arquitetura moderna, da arquitetura do computador moderno, mas ele não participou diretamente do projeto do ENIAC. Ele foi como observador, como consultor, mas ele, a partir do ENIAC, ele gerou vários artigos acadêmicos que eles ficaram mais famosos, na verdade, né, pelo processo de divulgação, do que o próprio Mauchly, né, que ele trabalhou muito mais em cima do desenvolvimento do próprio ENIAC, computador em si. Então, a contribuição do von Neumann foi uma contribuição mais teórica, mais abstrata, né, em função de elaborar de uma forma melhor a implementação do que vinha a ser um computador. Tá? Então, definiu vários subsistemas. Por exemplo, essa divisão entre unidade central de processamento e a memória, né, a parte da ULA, a parte da lógica onde realiza as operações, unidades de entrada e saída, assim por diante. Quer dizer, ele fez uma análise, ele fez uma concepção mais abrangente e genérica de um modelo de um computador. Modelo esse que acabou sendo conhecido como arquitetura von Neumann. Né? Então, vamos ver algumas semelhanças, né, com a arquitetura do Babbage. Né? Você tem uma parte que realiza operações, que é a unidade lógica aritmética. Né? Tem uma parte de memória, né? E tem a entrada e saída. E a unidade de controle que é necessário para você controlar a interação entre todos esses elementos que estão aqui. Uma coisa importante, uma contribuição importante do von Neumann foi ter colocado na memória não só os dados como também as instruções. Lembrando que já no ENIAC já trabalhava com o conceito de bit, né? Então para a memória, né, não faz muita diferença se aquele bit representa dado ou se representa instruções. Tá? Então era possível você colocar dentro da memória
tanto dado como instruções. Qual foi a grande vantagem, né, de se fazer isso? A principal vantagem é que o processamento, a execução das instruções, não dependia mais da velocidade da entrada, que era um problema no caso da arquitetura do Babbage. Então a velocidade de processamento era dependente da velocidade de entrada, porque as instruções também vinham da entrada, né? Então as instruções não eram armazenadas na memória. Não tinha problema na época porque o mecanismo principal de processamento da arquitetura do Babbage era um mecanismo mecânico, né, engrenagem, e não seria muito afetado pela velocidade da entrada. Mas no caso das válvulas, que são muito mais rápidas, né, essa colocação das instruções na memória ia fazer muita diferença. Tá? Então, o próprio von Neumann argumentou que essa ideia, né, de colocar as instruções na memória, ele veio a partir do próprio cérebro, inspirou-se no próprio cérebro, né, onde o cérebro armazena essas instruções também, né, o cérebro humano, temos os procedimentos, as instruções pré-armazenados, né, no nosso cérebro. Tá? Então, inclusive chamou isso de um cérebro eletrônico. Tá? A velocidade é uma coisa interessante. A versatilidade, quer dizer, você pode armazenar vários programas já previamente armazenados na memória. E uma coisa interessante, já naquela época, o próprio von Neumann previa uma capacidade de automodificação, ou seja, programas que se modificam, né, internamente, e que permitiria, portanto, seria uma ideia de uma evolução do próprias instruções, um programa que se auto-aprimora. Então, é coisa que a gente não tem ainda, quer dizer, a grande maioria dos computadores nossos trabalha com programas fixos, algoritmos fixos, que são programados, né, pelo operador, pelo usuário, pelo desenvolvedor humano, mas os programas em si são fixos, né? Então, não teria essa ideia de programas que se automodificam. Tá? Mas ele imaginava, ou von Neumann já imaginava naquela época, que se o programa estivesse na memória, as instruções estivessem na memória, ele podia se automodificar, melhorando, né, aumentando a capacidade de adaptação e evoluindo com o tempo. Né? Então, bem parecido com a ideia de se ter uma estrutura de armazenamento que evolui com o tempo. A partir da consolidação do conceito de computador, com a contribuição do Turing na parte teórica e a contribuição do von Neumann na parte de arquitetura, na parte física, né, construtiva, nós temos então, desde a década de 40 até a década de 80, uma evolução tecnológica, onde a ideia de computação, o conceito da computação, foi implementada com tecnologias cada vez mais avançadas. Tá? O que vimos, na verdade, é que a própria ideia da computação não evoluiu ao longo desses anos, né, de 40 até 80. Principalmente, apesar de ter, claro, computação paralela, mas o computador paralelo essencialmente é uma arquitetura von Neumann, né, de diversos elementos pequenos usando a arquitetura von Neumann que estão sendo agrupados em rede, né, em sistemas maiores. Então a gente consegue imaginar que não há uma evolução conceitual, né, ou a evolução da arquitetura em cima do que existia, o que foi concebido originalmente na década de 40 pelo von Neumann. Então ele prevalece até hoje de uma maneira essencialmente a mesma, tá? Apesar das várias evoluções, várias implementações que a própria arquitetura evoluiu, né? que a própria arquitetura foi sendo incorporada, melhorada e incorporada ao longo desses anos todos. Mas o que caracteriza esse primeiro período da computação é uma evolução tecnológica que sai da primeira geração de válvula, parte para transistor, a invenção do transistor, que substitui a válvula como elemento chaveador. Depois a terceira geração, que são os circuitos integrados, que essencialmente são pastilhas de silício, de cristal de silício,
onde nessa mesma pastilha você implementa não só o transistor, que o transistor base dele é semicondutor, né? Então é baseado em silício, mas também você consegue implementar capacitor, consegue implementar condutor, você consegue desenhar numa mesma pastilha, no mesmo cristal de silício, um único chip, todo o circuito eletrônico. Tá? Isso não necessariamente é uma tecnologia para computação, tá? Porque é utilizado para circuitos analógicos, para fazer rádio, todas uma outras aplicações, né, envolvendo a eletrônica tradicional. Tá? Em todo caso, a computação pôde aproveitar, né, o circuito integrado para desenvolver seus próprios circuitos não analógicos, mas os circuitos puramente digitais. Tá? Isso levou à evolução, ao desenvolvimento da quarta geração, onde você vai criando, desenvolvendo tecnologias onde o transistor vai ficando cada vez menor. Tá? Veja, um transistor pequeno não necessariamente é do interesse da área da eletrônica, é do interesse da área da computação, mas não necessariamente da eletrônica, porque a eletrônica lida com potência. Né? Então, se você quer chavear um circuito de transmissão de rádio, por exemplo, você não pode usar um transistor muito pequeno, porque senão ele vai queimar. Tá? Então, o que acontece, na verdade, é que o circuito integrado é utilizado extensamente em outras áreas. Né? Então, um smartphone, por exemplo, tem circuito integrado analógico, né? Para cuidar da alimentação, cuidar da parte de energia, cuidar do dispositivo de interface, câmeras, né? Sensores e assim por diante. Mas não necessariamente ele precisa ele precisa ter transistor pequeno, porque ele tem que lidar com potência, tem que lidar com energia. Tá? Então, quem se beneficia de um transistor pequeno? Né? Quem se beneficia é a computação. Então, nessa quarta geração, que é a geração atual, né, que desde a década de 1980 até hoje, é mais ou menos no meio de 70, né, que iniciou-se um processo de miniaturização do transistor. Essa tecnologia é a primeira tecnologia que é puramente computacional. As demais tecnologias, como a válvula, transistores ou o próprio circuito integrado, foram desenvolvidos para outras áreas que não da computação. Né? Então, a válvula, por exemplo, foi desenvolvida para rádios, né? A popularização da rádio e dos dispositivos eletrônicos, de maneira geral, que popularizou e criou a base para as válvulas. As válvulas não foram construídas para a computação, da mesma forma os transistores, né? E o próprio circuito integrado. Então são tecnologias que foram desenvolvidas para as outras áreas e que geraram escala em outras áreas, e a computação aproveitou essa escala, né, esses componentes, né, de preços mais baixos produzidos em massa, não para a computação, né, porque o computador não era um produto de larga escala, né, nessa época, mas serviram de base para a evolução tecnológica do próprio computador. E a quarta geração, na VLSI, é a geração onde você tem que a própria computação desenvolve a sua própria tecnologia. Tá? Então, o VLSI é uma tecnologia onde o único usuário é a computação. Tá? Ele foi desenvolvido pela computação e está sendo bancado pelo seu desenvolvimento, e o seu aperfeiçoamento está sendo bancado pelas necessidades da área da computação. Tá? Então, é a primeira tecnologia e a tecnologia atual que provavelmente está chegando no seu limite, né, no seu limite molecular e atômico, que deverá, bom, não se sabe ainda qual será a futuras tecnologias, mas em todo caso deverá gerar ou resultar numa nova evolução tecnológica também. Acompanhamos ao longo dessas décadas, né, a espantosa velocidade dessa miniaturização do transistor, né? Então, transistores cada vez menores, quantidades cada vez maiores no único chip, né?
que resultou nessa lei, entre aspas, né, do Moore. Moore é um dos fundadores da Intel, né, onde ele fala que o número de transistores integrados em um único chip dobra a cada 18 meses. Isso tem sido verdade, né, mais ou menos, né, até agora, né? Estamos avançando agora para a tecnologia de 3 nano, né? Ou seja, um transistor de 3 nano de tamanho. Não se sabe até onde isso vai evoluir, mas já está chegando no seu limite atômico, né? Então alguma mudança tecnológica deverá ocorrer. Nesse meio tempo, né, além da evolução tecnológica, o próprio conceito da computação evoluiu também, né? Então podemos identificar algumas fases, né? Então a primeira fase seria esse de 1940 até 1980, onde não há muita alteração conceitual, né? A partir do seu nascimento. O conceito de computação é essencialmente dividido, né, entre uma máquina programável, uma programadora, a calculadora programável, e a do processamento de dados, e que permitiu, né, várias aplicações por si só, né? Então permitiu fazer simulações, fazer modelagem, trabalhar com dados, viabilizou desenvolvimento de outras áreas em termos tecnológicos, tá? A área área nuclear, na área de energia, aviação, área espacial, fármacos, construção civil, previsão de tempo, que usa muitos dados, né? Então tudo isso em cima do conceito original da computação, né? Ou seja, era uma ferramenta para realizar essas operações, tanto de cálculo, né, como de processamento de dados, que através dessas ferramentas você consegue desenvolver outras tecnologias em outras áreas, tá? Então é uma ferramenta muito importante, foi consequência, né, desses quase 40 anos de evolução tecnológica e o uso do computador durante esse período de tempo. Nos anos 2000, de 1980 até 2000, são 20 anos seguintes, há uma nova visão, uma segunda fase onde a computação evolui para um outro tipo de visão. Ele fica poderoso o suficiente para gerar o seu próprio conhecimento. Essencialmente foi uma fase onde você começa a ter o uso da computação para não expandir funcionalmente a parte operacional, mas sim para usar os dados para fazer umas análises mais profundas, né, em termos de informação, em termos de estrutura. Ou seja, usar o computador como ferramenta para obter conhecimento, tá? Então foram desenvolvidos não só a parte teórica, como também a própria computação, né, para ser utilizado para desenvolvimento, obtenção de novos conhecimentos. Então, ele passa a ser o terceiro pilar da ciência, é o conceito da computação como o terceiro pilar da ciência, ao longo, né, das já conhecidas, que nós vimos também, né, sobre o uso da teoria, manipulação simbólica, que seria a parte teórica, e a parte experimental, que é a manipulação real, física, para se chegar ao conhecimento. Tá? Então, o que o computador passou a ser possível fazer com a computação? A partir de técnicas como Big Data, por exemplo, foi possível você começar a inferir ou descobrir coisas, né, que somente através da computação seria possível descobrir, né? Achar relações entre milhões de elementos, né, seria humanamente impossível, tá? E a comprovação, né, de determinados fenômenos usando a computação. Ou seja, a gente usa experimentos, a gente usa a lógica para dizer que determinado fato ou determinada coisa ou determinada hipótese é verdadeira. Tá? Mas certas comprovações, né, realizadas através da computação, você consegue somente concluir, né, que aquilo é verdadeiro usando a computação.
Ou seja, você é obrigado a acreditar no computador, acreditar no algoritmo que está rodando lá, porque nenhum ser humano consegue fazer aquilo que o computador faz na velocidade e no volume. Ou seja, você não tem como comprovar, o ser humano não tem como comprovar aquelas conclusões do computador, tá? Somente indiretamente através da análise dos algoritmos, na verificação dos algoritmos e na checagem, eventualmente, de usando um outro computador para chegar em cima do mesmo dado. Mas já estaria fora, né, da capacidade humana. Ao mesmo tempo, foi a época que foi incorporado, né, outras teorias junto à computação. Tá? Foi a teoria de informação do Shannon e a teoria geral de sistemas. A gente vai ver mais à frente, né, o papel da teoria de sistemas. Foi agregado, né, à ideia da computação. Tá? Então, o computação passa a ser um sistema de informação. A gente vai ver isso mais à frente e qual o seu impacto disso, né? Qual o impacto da incorporação de um sistema, do conceito geral de sistema, em cima do computador e acima de tudo, o computador como sendo um processador de informação, a teoria da informação contribuindo diretamente. Então, o dispositivo, a computação passou a extrapolar, né? Deixou de ser um dispositivo de execução manipulador, dispositivo algorítmico, né? Que é o conceito original do Turing, para um elemento, né? Um componente de um sistema de informação, uma visão mais abrangente. Né? E isso implicou, na sua evolução natural, né, na fase seguinte, na terceira visão do conceito de computação, que ele passa a ser parte de um processo. Tá? Então, até ano 2000 você enxergava ainda o computador como sendo uma entidade independente, né? Uma entidade autônoma, né? Onde você vê como, como uma unidade por si só, né? Digamos assim. Então você olha para dentro. Então, toda a visão, inclusive de sistemas de informação e as contribuições do Shannon de informação, é uma visão interna do computador como um dispositivo. A partir dali, no ano 2000, o computador passa a ser encarado também como sendo um elemento, né, de um processo muito mais universal da informação. Quando muitos dos itens que está aqui a gente viu na nossa própria disciplina de natureza da informação, né, que reflete um pouco essa nova visão, esse novo conceito de computação. A gente viu que o próprio DNA ele realiza processamento. Existem processamentos naturais, inclusive no nível de física, né? Não chegamos a ver isso, mas o Feynman ele demonstra também que há um processamento, um método, um processo computacional natural em cima das partículas quânticas, tá? O estudo do cérebro, né, também mostra, né, esse processo de informação extremamente complexo envolvendo os neurônios. Os próprios sistemas sociais também são fenômenos complexos envolvendo o fluxo de informação. Então, qual a visão hoje, né, nesse contexto mais abrangente, né, que enxergamos sobre o que vem a ser sistema de informação? Você vê vários elementos atuando simultaneamente num fluxo dinâmico e interativo de informação, onde um desses elementos é o próprio computador. Tá? Então existem processos de informação dentro da natureza, né? São processos naturais, tem processos de informação em entidades sociais, na própria sociedade humana, e tem alguns fluxos, processos de informação artificiais que são gerados pelo computador. E todos eles interagem entre si. Então, uma visão integrada, onde alguns fluxos são naturais e outros são artificiais, mas independente disso, todos eles se interagem. Por que isso? Né? Porque o próprio fluxo, toda a parte do processo de processamento de informação artificial,
né, do computador é usado pelo ser humano. Tá? Isso, ou seja, o computador e o ser humano interagem entre si, né, nesse processo, interferem entre si nesse processo de lidar com a informação. Ou seja, numa visão macro, você tem todo um processo de informação fluindo, alguns são naturais, outros são artificiais, mas todos eles interagem entre si, ou seja, a própria existência do sistema computacional vai ter provavelmente algum impacto no processo geral do fluxo natural da informação, ou seja, vai impactar, hoje é o DNA, mas provavelmente os sistemas computacionais irão impactar também nos processos vitais, né, processos envolvendo a vida, através da engenharia genética, através da manipulação do próprio DNA e assim por diante. Tá? Então, essa é uma visão mais recente, né, mais contemporânea, que a própria UFABC aplica já esse tipo de visão, é a visão onde você tenta entender os processos, né, de informação como um todo. O motivo pelo qual também essa disciplina está sendo fechada com sistemas computacionais, né, para mostrar que o impacto, né, quer dizer, o computador, apesar de ser artificial, ele vai ter um impacto também na estrutura geral, né, do fluxo natural, né, do fluxo que existe, né, na sociedade, não só na sociedade, mas na natureza como um todo, desse fluxo de informação. Da mesma forma que existe um fluxo de energia, existe um fluxo de informação que governa a todos. Tá? E o computador vai contribuir com uma parte desse fluxo, desse processo de informação. Bom, esse é o slide que mostra uma síntese, né, da evolução do conceito de computação. Vimos a ideia original, né, do Turing, né, de um computador como sendo uma máquina que simplesmente executa algoritmos, né, que prevaleceu até a década de 80, e para evoluir por uma máquina, né, na verdade, que vai ser fundamental, né, como para descoberta e conhecimento. Passa a ser um terceiro método científico, um método onde a comprovação é puramente computacional, ela não é nem teórica, né, ou através da manipulação simbólica, nem experimental, através da manipulação de experimentos, né, na realidade. Tá? Então, na segunda etapa também incorpora o conceito de sistemas, né, e de informação. Tá? O computador como um elemento componente de um sistema de informação. Essa é uma evolução muito importante, muito relevante, né, para a ideia da computação, né, porque até então existia coisas como um centro de processamento de dados, um CPD, existia um profissional chamado tecnólogo em processamento de dados. Né? A partir da incorporação do conceito de sistemas e sistemas de informação, a profissão de processamento de dados deixa de existir, passa a ser analista de sistema, analista de sistema de informação. Né? E o CPD também, a própria ideia de centro de processamento de dados deixa de existir, né? Passa a ser um centro de computação mesmo, né? Um centro propriamente para a execução do conceito de computador como parte, né, de um sistema de informação maior. Mais recentemente, né, nos últimos 20 anos, o entendimento de que o computador também ele é parte de um sistema muito maior. Né? Ele é parte de um sistema aberto, né? Ele contribui, né, no ecossistemas de um processo de informação muito mais abrangente. Tem a ver com as ideias em torno de sistemas complexos também. Tá? Então, essa é uma área muito em estudo ainda, é uma visão em desenvolvimento. Não é simples, né, porque você não tem como entender quais seriam as consequências de um processo onde você tem sistemas artificiais e naturais interagindo entre si. Então, uma visão extremamente desafiadora, na verdade, em grande escala, né, é desafiadora, e você não tem uma ideia ainda de como conduzir esse processo, se é que é possível conduzir, né? Então não sabemos ainda qual o resultado disso, e sabemos que o processo de informação ele
no pior das hipóteses, vital, né? Quer dizer, ele é base da vida, né? É o entendimento que ele é base da vida. Então isso teria um impacto, o próprio sistema baseado na computação, isso, um sistema artificial, teria o potencial de ser um grande impacto na própria vida, né? Nos sistemas envolvendo a vida e os sistemas sociais. Bom, essas são as referências bibliográficas até o momento, né? E o próximo, a próxima parte desse tópico, né, a segunda parte desse tópico, a gente vai trabalhar em cima da teoria geral de sistemas, ou seja, uma visão de sistemas. Vamos apresentar o conceito de sistemas e vamos também trabalhar a ideia de sistemas computacionais, sistema de informação, sistema de informações computacionais, tá bom? É isso, gente. Até a segunda parte desse tópico. Até mais.